Falei para os irmãos, você que tem um pedido de oração para fazer, você que tem algo para pedir para o Senhor, que queira que eu te ajude em oração, eu pedi para você escrever no papel e trazer aqui. Talvez alguma coisa que está travada, difícil para você, e eu vou te ajudar. Não quero dizer para você que eu vou fazer oração para você e você não vai orar, porque não adianta. A verdade é que nós precisamos orar junto. Você tem que orar e eu tenho que orar. Mas eu gostaria de ajudar você, auxiliando você em oração para que Deus possa responder. Alguém lembrou disso? Alguém escreveu alguma coisa para a gente orar? Talvez pela questão de nós não termos costume de fazer isso aqui, né? Os irmãos talvez não tenham escrito nada. Alguém escreveu? Uma carta para Jesus? Mandei uma carta para Deus, ela chegou em tuas mãos, foi no nome de Jesus. Irmão, faz quase um mês que eu estou rouco, não melhoro. Ela chegou com a solução, Ele diz que me ama. Cadê o povo de Deus? Me dá força para viver. O carteiro, é assim mesmo? Tudo que eu pedi. Não dá não, né? Espero que o Ciro não esteja gravando essas coisas aí. Não vai trazer na boca hoje não? A última vez ela fez assim. Queridos, eu tinha uma palavra aqui, andando sobre o mar. Mas aí eu comecei a subir aqui em cima, aqui me deu vontade. Eu tinha esses dias pensado em pregar aqui na igreja a respeito de que quando Deus faz uma promessa para a gente, Ele é fiel para cumprir a promessa. Diga para quem está do teu lado, Deus é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Você acredita nisso? Quem acredita nisso, diga amém. Só que toda promessa que Deus faz para você e para mim, ela vai atrair oposição. Toda promessa, eu disse outro dia que tem 8.000, pelo menos 8.000 promessas de Deus para mim e para você. Sobre quando Deus faz a promessa, que Ele promete algo para nós, todas as vezes e todos os homens que Deus prometeu algo e falou a respeito de alguma coisa, atraíram para si. E por isso que algumas vezes nós não entendemos, atraiu oposição, atraiu dificuldade. Eu estava vendo o Reginaldo falar agora há pouco do teatro, aqui, que é difícil, mas isso é normal. O que não é normal é quando tudo dá certo na primeira vez. O que não é normal é quando você faz um grupo, uma equipe, alguma coisa, a coisa vai embora. Tudo que nós fazermos e fizermos, desculpa a palavra errada, né? Fizermos é para que nós vamos atrair alguma oposição, algum tipo de problema para nós. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo no reino de Deus, nós vamos atrair oposições. Vai ter problema, vai ter dificuldade. O inimigo vai se levantar, pessoas vão se levantar, situações vão se levantar, circunstâncias vão se levantar. Quando você abre uma célula, não pensa você que a coisa vai caminhar assim. Não, haverá oposição, haverá o diabo, haverá pessoas, situações desagradáveis, situações desfavoráveis, para você parar, para você desistir, para nós não continuarmos, porque essa é reação do diabo. Mas por outro lado, entenda, olha aqui para mim, observa o que eu vou dizer aqui. Deus deu controle de todas as situações. A Bíblia diz que Deus, Ele é o Senhor do universo. Você acha que Deus não tem o domínio, o poder sobre tudo e todas as coisas? Tem. Por que então a gente passa por isso? Eu gostaria que você tivesse um entendimento aberto para você compreender isso. É para que você seja aperfeiçoado no corpo de Cristo. Se tem uma coisa que Deus tem que trabalhar na vida minha, na sua, é no nosso caráter. Diga assim para quem está do teu lado: Deus quer trabalhar no seu caráter. Amém? Quando você se converteu, você veio para a igreja, como aquele sujeito que veio aqui e foi liberto. O que mudou rapidamente nele foi as roupas dele. Troca as roupas, troca algumas coisas. Eu estava esses dias impressionado com o testemunho de uma pessoa, não é daqui. Ela veio buscar o dinheiro. E
O irmão essa semana deu um testemunho na cela falando: pastor, eu fumava. Começamos uma cela em certo lugar, testemunhando. Eu e a minha esposa fumávamos. Eu nem imaginava isso. Aí ele contou, falou: a gente também, junto com um outro irmão lá da célula, mas não era crente, estavam desviados, falou assim: a gente bebia. Quando começou a célula aqui, as primeiras células a gente tomava uns gole ainda. Depois eu falei: meu Deus, eu tenho que tomar vergonha na cara, porque eu estou com a célula na minha casa e eu estou bebendo. Falou assim, aí o outro irmão falou: pastor, até hoje eu tenho na minha casa 2 cervejas guardadas lá. Desde que começou a célula, antes da célula foi a última vez que nós bebemos. Tem 2 cervejas guardadas lá na geladeira que eu deixei lá. Eu tenho que jogar elas fora, porque a partir do dia que começamos a vir na célula, eu parei de beber. Então são situações que às vezes acontecem, mas algumas delas nós acreditamos que estamos libertos e às vezes não estamos libertos. Há alguns anos, há mais de 6, 7, 8 anos atrás, eu estava no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, num congresso do pastor César Castellanos, e ele trouxe uma palavra a respeito de como Deus trabalha na vida do homem, como Deus trabalha na vida do líder. Porque o homem é um diamante bruto. Quando você vem para Jesus, você é um diamante, mas você é um diamante bruto. Precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado, precisa tirar a sujeira, precisa limpar, para que você então possa brilhar para Cristo aqui nessa terra. E aí Deus começa então a criar situações para poder trabalhar comigo e com você, no nosso caráter. Amém? Você acredita que você está aprovado já no caráter para Deus? Você crê nisso? Caráter aprovado? Sim ou não, irmãos? Então eu gostaria de usar uma situação aqui da Bíblia. Eu ia falar aqui sobre Mateus 14, 22, 23, mas aí eu mudei aqui. É no livro de 1 Samuel 16. Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 11. Quero lembrar os irmãos que quarta-feira nós vamos falar aqui a respeito de falsos profetas, falsos mestres e falsos pastores. Amém? Amém? Então eu falei para os irmãos que eu quero falar sobre isso, quero ensinar a igreja a respeito disso, para que a gente fique bem esperto, bem orientado. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Creio eu que Jesus está voltando. Quem crê nisso, diga amém. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar, porque o diabo vai se levantar para tentar parar a igreja de Cristo. Mas por outro lado, Deus vai levantando uma igreja avivada, cheia do poder da unção. 1 Samuel 16, versículo 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo. E então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Observa que a Bíblia diz que Davi era um jovem pastor de ovelhas. A função dele era pastorear algumas ovelhas. E tinha uma vida normal, comum, de um jovem adolescente que todos os dias levantava de manhã para pastorear as ovelhas do seu pai. Não tinha um outro compromisso a não ser pastorear as ovelhas. Ele cuidou por algum tempo daquelas ovelhas. Mas chegou um tempo de Deus na vida de Davi. Diga assim: chegou um tempo de Deus na vida de Davi. Mais forte, irmãos: chegou o tempo de Deus na vida de Davi. E Davi está lá despreocupado, cuidando das ovelhas. E o Espírito do Senhor falou com Samuel, porque nesse momento Deus havia rejeitado a Saul, que era o rei dessa nação.
E Deus mandou Samuel ir em Ramá, ou seja, ir na casa de Jessé, a ungir Davi como rei. Mas Samuel não sabia quem era a pessoa que deveria ser ungida. E quando ele chega na casa de Jessé, ele olha os irmãos de Davi, uma aparência bonita, jovens musculosos, fortes, mas aí o Espírito de Deus, quando ele ungiu, disse: não é esse. E passou todos os irmãos de Davi. E aí Samuel disse: olha, tem mais alguém? Porque todos que eu fui ungir, o Senhor falou para mim que não era. Tem um jovem que está lá pastoreando as ovelhas, lá no campo. E Samuel disse: chama ele, porque enquanto ele não vir, nós não iremos almoçar. E chamaram esse jovem. Diz a Bíblia aqui que ele era um jovem bonito, ruivo, né? Essa palavra ruivo é aquelas pessoas que são muito brancas, bem branca, tem aquelas pintinhas no rosto, aquelas ferruginhas no rosto, sabe como é que é? Então Davi era assim, cabelo mesmo, cabelo de fogo. A Bíblia diz que de boa aparência, um aspecto de alguém bonito. E quando ele chega lá para ser ungido, Samuel pega o azeite, derrama sobre ele. E a partir de agora a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Davi. O que eu quero dizer para você aqui, que todas as vezes, eu falei no início, que Deus nos chama, que Deus nos unge para uma obra, aquela unção vai atrair alguns problemas na nossa vida. Talvez Davi, a partir de aqui agora, Davi começa a ter uma outra vida, as coisas começam a mudar. Davi, ele é chamado para uma guerra, leva queijos para uma guerra para os seus irmãos, e ali ele mata o gigante Golias. A partir do momento que ele mata Golias, as mulheres começam a dizer: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e isso atraiu uma certa dificuldade na vida de Davi, porque ele começa agora a ser perseguido por Saul. Davi começa a ser perseguido por Saul. Por algumas vezes Saul tenta matar Davi. E talvez a pergunta de tudo isso seria: não sei se Davi por algum momento questionou para Deus sobre isso. Mas nós, algumas vezes que somos colocados em algumas posições, Deus nos chama para determinado algo, para fazer determinado algo na igreja, nós atraímos os problemas. A primeira atitude nossa é perguntar para Deus: será que foi Deus que me ungiu para isso? Será que eu estou fazendo algo que está na vontade de Deus? Será que isso é a vontade de Deus para mim? Porque se fosse, deveria dar certo, não deveria ter problema, não deveria ter resistência, não deveria ter dificuldade, não atrairia oposição, não atrairia inimigos. Será que eu estou fazendo ou não a vontade de Deus? E por conta disso, algumas vezes nós desistimos, paramos de fazer as coisas para Deus, porque acreditamos que se fosse a vontade de Deus, as coisas caminhariam de uma maneira pacífica. Imagina Davi, tinha uma vida normal, agora é ungido a rei de Israel. Davi esperava um trono. Rei tem que ter um trono, mas o rei que havia caído não tinha deixado o trono. E esse rei que havia caído da graça de Deus começou a perseguir Davi. Davi tinha uma casa aconchegante, Davi tinha uma coberta boa para dormir. Agora Davi começa a caminhar com homens que eram desprezado pela sociedade. A Bíblia diz que Davi se reúne com 400 homens que eram vagabundos, endividados, e Davi começa a conviver com eles, e a casa de Davi passa a ser nas cavernas, em refúgios, porque Davi não podia ficar mais no meio da sociedade, porque Saul perseguia Davi, queria tirar a vida de Davi, e Davi então vivia nesses lugares, afugentando, correndo do seu próprio inimigo, que não era, Davi não era inimigo de Saul, mas Saul se fez inimigo de Davi. Davi poderia ter questionado com Deus, dizendo: Deus, o Senhor me chamou, me ungiu, e agora eu passo tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades, por que eu estou vivendo isso? Eu não quero mais ser rei. Ele poderia ter questionado isso. Essa é a atitude de muitas pessoas na igreja, essa é a nossa atitude às vezes. A verdade não é, irmão. Quando as coisas complicam para nós, a primeira atitude nossa é desistir daquilo que Deus chamou a gente para fazer. É parar.
Porque na nossa mente, a nossa mentalidade é trabalhada de que aquilo que não dá certo é porque Deus não está ali. Deus não está naquilo. Só tem uma coisa que você tem que fazer uma leitura diferente. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Vá, pastor, então quer dizer que se eu arrumar um namorado e ficar brigando direto com ele, então não está dando certo o namoro, vai dar certo o casamento? Não, de jeito nenhum. Aí é complicado, é perigoso. Eu estou falando isso aqui porque a gente pensa assim: puxa vida, o pastor falou ali, eu arrumei uma pessoa aí, eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Então eu posso continuar tentando, porque falou que não der certo. É porque é para poder continuar. É assim que tem que ir avante, tem que ir adiante, porque vai dar certo. Não, essas coisas estou dizendo aqui a respeito de coisas espirituais. Amém? Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Quando você decide andar com Deus, vai se levantar oposições. Quando nós decidimos caminhar debaixo da obediência da palavra de Deus, vai se levantar situações. As dificuldades virão, circunstâncias virão, porque para te parar, para você desistir. Talvez você seja um diamante que está sendo trabalhado, lapidado por Deus, para fazer uma grande obra, para ser um grande ministro, para ser um grande pregador, uma grande pregadora, algo assim. Não sei em que área que Deus quer colocar você. E muitas vezes nós desistimos, paramos por conta da dificuldade. Aí que você deveria avançar. Você já pensou aqui, se Davi tivesse desistido? Se Davi tivesse parado? Se Davi tivesse retroagido na sua vida? Não, eu vou parar, vou desistir porque está difícil. Essa obra que Deus me colocou, isso aqui não é obra de Deus, coisa nenhuma. Isso aqui é obra do diabo, porque cada vez que eu caminho, cada vez que eu ando, a perseguição é maior. Cada vez que eu luto, parece que a dificuldade surge de um modo maior. Deus estava trabalhando o caráter de Davi. Sabe, irmãos? E a Bíblia diz que Davi, por todos os anos, quase 20 anos de perseguição, quase 20 anos sendo afrontado por Saul, por 3 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, de destruir o seu inimigo, mas por 3 vezes que ele teve essa oportunidade, Davi não fez isso. Davi disse nas suas palavras: eu não tocarei no ungido do Senhor. Quer dizer para você nessa noite aqui que Deus tem uma promessa para você. 8.000 promessas estão liberadas para você. Amém? Só que nenhuma promessa se cumpre na sua vida, na minha vida. Só tem uma promessa. E eu acho que, observando aqui, pensando no meu raciocínio, não existe nenhuma promessa que cumpre na vida de alguém sem luta e sem obstáculo. Na sua vida já cumpriu alguma sem obstáculo? Pastor, mas a salvação não é pela graça? É, mas alguém tem que pagar o preço em oração. Tem gente que já parou de orar pelo irmão, pela irmã, pelos parentes. Tem gente que já desistiu de orar porque está difícil. Parece que você orou, parece que não tem resposta. Eu já orei durante 2 anos, 3 anos, pastor, e não teve jeito. Não houve resposta. Meu irmão não se converteu. Parece que meu irmão se afundou mais no pecado, nas drogas, na bebida. Continue orando, uma hora Deus vai fazer um milagre. Amém? As promessas que Deus fez para você, Ele é fiel para cumprir. Mas toda promessa de Deus tem uma condição para se cumprir. Toda promessa na Bíblia é condicionada. Exige uma condição da gente. E aí o problema nosso é que nós desistimos, paramos. E a promessa de Deus não cumpre na nossa vida porque paramos. Eu fico pensando se Davi tivesse parado. O primeiro teste de Davi foi com o gigante Golias. Golias da Bíblia é uma simbologia do diabo. Sabe quando você começa na sua fé e as coisas vão caminhando muito bem, as coisas vão indo muito bem. Agora essa palavra que eu ia ministrar aqui sobre quando Jesus, ele mandou os discípulos no barco e Jesus disse: vocês entram no barco e vocês atravessam para o outro lado. A Bíblia diz que e Jesus vai orar. Os discípulos entram no barco e Jesus sobe no monte para orar.
O barco na Bíblia significa igreja. O mar na Bíblia significa mundo, povos. Então ali está uma situação. E Jesus foi orar. Jesus subiu no monte para orar. Simboliza que Jesus foi, morreu e foi para o céu. Mas Ele está intercedendo por mim e por você. Nós temos um intercessor fiel no céu, que intercede por mim e por você, de dia e de noite. Mas a igreja caminha no mar. O mar significa o mundo. O mar significa as trevas. Mas o Senhor fez uma promessa para mim e para você. A respeito da sua família, Ele disse que ia salvar a sua família. Amém? A respeito de provisão, Ele disse que supriria a sua necessidade. Amém? Fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Os pássaros não trabalham, mas o meu Pai os sustenta. A respeito de saúde, Ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, levou na cruz. Então Jesus supriu em todos os sentidos as nossas necessidades. Toda necessidade que você tiver, que eu estiver, Jesus supriu na cruz do Calvário. Todas. Davi tinha que assumir o trono, mas havia um outro no trono. E Davi teve que esperar o tempo de Deus na vida dele. E o tempo de Deus na vida de Davi foi os testes, a mudança de caráter na vida dele. Deus só vai poder dar para você aquilo que você pede para Ele, de tamanha grandeza, quando Ele mudar o seu caráter. Posso ouvir um amém? Eu estava conversando com um pastor, muito amigo meu, amigo de muitos anos. E esse pastor, ele caiu da graça. Ele cometeu algo de imoralidade na vida dele. E esses dias eu estava conversando com ele, ele falou para mim: eu recebi muitas coisas de Deus, mas eu não estava pronto para adquirir. E todo o resultado, porque eu não estava pronto para receber aquilo, isso trouxe orgulho no meu coração. Eu se tornei uma pessoa muito orgulhosa. Eu não ouvia mais as pessoas. Eu deixei de ser uma pessoa humilde. Eu não me aconselhava com ninguém. E ninguém me parava. As coisas estavam crescendo cada dia mais. Eu acreditava que eu era o melhor. E o resultado de tudo isso foi uma queda na minha vida, porque eu não estava pronto para receber de Deus aquilo que Ele havia prometido para mim. Deus trabalhou na vida de Davi durante quase 20 anos para entregar para ele o trono de Israel. Com Abraão, Deus trabalhou com Abraão mais de 20 anos. Chegou um ponto na vida de Abraão que Deus pediu filho para ele. Então Deus não é diferente comigo e com você. Deus, Ele aperfeiçoa, Ele quer mudar o nosso caráter, e nós fazemos uma leitura errada. Quando Deus promete algo para nós, nós começamos a realizar para Ele e acreditamos que as coisas irão avante da melhor maneira, não haverá oposição, não haverá dificuldade, e quando há resistência, nós paramos e falamos para Deus: Senhor, não é isso que eu pedi, eu não pedi luta. Eu estava baseado nessa palavra aqui, observando os irmãos lá na Índia. Imagina aqueles irmãos edificando igrejas, fazendo a obra, pregando, chorando nos pés do Senhor, clamando, fazendo evangelismo, pregando o evangelho, indo para outras cidades, ministrando a palavra, tirando as pessoas do inferno, porque a Índia é um inferno em vida, irmãos.
mas atraíram para si. O pastor que estava testemunhando essa revista disse: eu não sei até quando, eu não sei o que me espera amanhã. Ou seja, talvez amanhã eu não viva mais, mas Deus tem o controle e o destino da minha vida nas suas mãos. Amém? Amém? Deus tem algo muito grande para você. Sabe de uma coisa? Para todos que estão sentados nessas cadeiras aqui, Deus tem algo muito grande para realizar. Mas não depende só de Deus, depende também de você. Amém? Você acredita nisso? O que nos para às vezes? O que te para? O que me para às vezes? O maior inimigo nosso é a oposição. O maior inimigo nosso é a circunstância. Você quer ver uma coisa? Você vai pregar aqui, você traz uma palavra, não é agradável, as pessoas vão dizer para você: olha, sua pregação, olha, tá com nada. O que você vai dizer? Algumas vezes ficamos bravos, xingamos a pessoa e desistimos. Mas não tinha um sonho. Olha aqui para mim, não tinha um sonho. Deus não colocou dentro de você algo. Deus não falou no seu espírito a respeito de algo. Amém? Vai dançar, às vezes faz alguns movimentos não é agradáveis, e deveria ter uma leitura correta, mas se falaram que eu não estou bem, eu vou melhorar. Nós paramos. Se vai cantar, talvez não está numa afinação boa, talvez não conseguiu fazer o que deveria ser feito. Aí a pessoa faz uma crítica. A nossa decisão a partir daí é o quê? Parar. Deveria fazer, não, vou fazer melhor, eu vou melhorar, vou me aperfeiçoar, eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou chegar onde tem que chegar, porque Deus falou no meu espírito que essa é uma promessa para mim, se é uma promessa para você, você não pode desistir da promessa de Deus na sua vida. Você não pode parar, porque se Deus falou com você, Ele é fiel para cumprir. Mas toda promessa, ela passa por alguns testes. Ela vem rodeada de circunstância. Não é o diabo que tenta fazer isso com você, é Deus querendo aperfeiçoar você. Esse dia, São Gabriel do Oeste, uma pessoa falou assim, uma pessoa que nós evangelizamos lá, e essa pessoa está querendo se batizar. E aí tem um presbítero, que ele foi um dia na reunião nossa lá, e aí ele chamou essa pessoa e falou assim: deixa de ser burro. Falou desse jeito: você vai se batizar? Falou: vou. Esse presbítero lutou muitos anos com essa pessoa para poder levar para a igreja dele, e não conseguiu. Aí esse irmão simpatizou com a gente, ficou na célula, falou de se batizar, gostou. O sonho dele é que a gente alugue um prédio lá, estabeleça o trabalho lá como igreja. E aí o presbítero não teve alegria nenhuma. Falou: você é muito burro, falou para ele. Você vai acompanhar esse povo aí, esse pastorzinho, falou desse jeito. Esse pastorzinho não sabe de nada. Você acha que esse pastorzinho sabe o que eu sei? E aí começou a desclassificar a gente. Agora eu vou parar porque ele me criticou, irmão. Se ele me criticou, porque a gente tem alguma coisa que presta ainda. Amém? O difícil é quando ninguém fala nada de você. Aí começa a complicar. Quando tudo está muito bom, ninguém fala nada, aí você deveria orar e falar: Senhor, manda umas perseguiçãozinhas para mim aí, porque está muito parado. Amém? É assim. Quantas pessoas que parou e param, quantas pessoas que desistem.
Quantas pessoas que vai a um ponto e desistem, porque acha difícil. Eu não achei nada na igreja, na obra de Deus fácil. O que é fácil aqui para fazer? Você acha? Não é fácil nem conduzir a vida da gente, não é fácil, irmão. Imagina conduzir a vida de outro. Amém? Então gostaria que você revisse nessa noite, observasse que Deus tem uma promessa para você. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de manifestações de promessa. Mas você precisa alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Amém? Amém. Precisamos. Falei para os irmãos que esse culto hoje está muito esquisito. Verdade, irmão. Está faltando alguma coisa aqui, não está não? Os irmãos estão rindo olhando para mim, né? Fica de pé, nós vamos orar. Você acha que eu não sei quando o culto está bom e quando o culto está chato? Eu sei. Sei. Sou bobo não. Sabe? A gente sabe. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem uma promessa para você. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua família. Ele não esqueceu da sua casa. Ele não esqueceu do seu filho, da sua filha. Ele não esqueceu do seu pai, da sua mãe. Ele não esqueceu do seu irmão. Eu quero dizer para você nessa noite, não tenta nivelar na sua alma a maneira que a sua família vai ser salva. Algumas pessoas desistem porque elas ficam acreditando e pensando: eu quero ver meu pai salvo assim, 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 assim. Eu quero que ele chegue lá no Shekinah, entra por aquela porta, levanta a mão dele, aceita Jesus. Não tenta colocar isso na sua cabeça, porque você vai ficar maluco. Creia na promessa de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha aqui para mim. Pensa o seguinte: o dia que eu entrar no céu tem que ser a sua oração. Eu quero ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios. Essa é a sua oração. Não tenta salvar as pessoas do seu jeito, porque você não pode salvar ninguém. Não tenta orar e dizer: Deus, eu gostaria que o Senhor fizesse desse jeito com a minha família. Você não tem autoridade para isso. Deus sabe o modo e como Ele vai salvar toda a sua família. Você sabe, algumas vezes você atrapalha Deus salvar a sua família. Religiosidade demais, muito religioso. Verdade. Aí você fica colocando para Deus como que você... Tem gente até que ora falando para Deus: Senhor, é desse jeito. Eu lembro de um testemunho, é tão ruim contar assim, os irmãos em pé, né? De uma mulher que tinha uma filha doente, estava à beira da morte já. E ela chegou na igreja e pediu para os irmãos orar da casa dela. E o pessoal falou: não podemos ir. Ela morava na favela no Rio de Janeiro. E aí o pastor falou: não posso ir lá. Vamos orar daqui a pouco, fica aí no culto, depois a gente ora. Ela dobrou o joelho dela e falou: Jesus, eu gostaria tanto que o Senhor fosse na minha casa. Minha filha está lá, quase morrendo. Mas toma cuidado quando o Senhor subir aquela escada, porque aquela escada, a oração dela foi assim: quando o Senhor subir aqueles degraus, tem um degrau que a pedra está escorregando. Cuidado para o Senhor não escorregar naquela pedra e cair. Aí ela terminou de orar, chorou bastante ali, voltou para casa. Quando ela chegou lá, aquela criança estava curada, porque Jesus foi lá. Amém? Nós somos muito... Nossa mente imagina demais, sabe? Nós imaginamos muito, viajamos demais. Queremos que Jesus faça do jeito, e Ele tem um modo de fazer. A minha irmã está desviada há mais de 15 anos. E o único modo de Jesus fazer a obra nela é do jeito que está fazendo lá. Você acha que aquilo lá me assusta, irmão? De jeito nenhum. Está lá na cama lá.
beira da morte. O médico falou para ela: vai lá, não me assusta não. Uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu verei toda a minha família no céu. É uma promessa de Deus. Amém? Então não tenta fazer do teu jeito, não tenta criar do teu modo. Deixa Deus te conduzir, te levar. Deus é que vai fazer, Deus é que vai salvar, Deus é que vai prosperar. Você apenas tem que crer, orar, buscar, e todas as coisas Ele fará, porque a promessa de Deus é essa. Fecha os teus olhos, começa a orar, começa a falar com Deus. Tantas promessas de bênção Deus tem para você, tantas promessas de milagre Deus tem para mim. Oh Deus poderoso, aleluias, glória a Deus. Toque Espírito Santo na tua igreja, no teu povo. Fala no Espírito, na mente de cada irmão que está aqui, Senhor, ainda. Meu Deus, oh Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Exaltado seja o nosso Deus, Deus poderoso, Deus fiel, Deus de milagres, Deus que muda situações, Deus que muda cativeiro, Deus que transforma aquele que está caído, aquele que está praticamente morto, em um príncipe, em uma princesa. Deus de promessas, Deus de milagres, Deus que muda situações, Deus que muda circunstância, Deus que transforma, Deus que opera, Deus que faz, Deus que cria, Deus que trabalha para o sobrenatural.